Quanto às hipóteses demográficas, nós podemos citar a primeira, a composição e estrutura dos dependentes, ou seja, se na base cadastral do município não tem informação quanto à composição dos dependentes de cada segurado ou de alguns dos segurados, você tem que adotar alguma premissa. Então, por exemplo, você pode adotar a premissa de que o servidor titular do sexo masculino, ele é casado e o cônjuge tem 5 anos a menos do que ele, certo? Que ele teve o primeiro filho aos 25 anos e teve o segundo filho 5 anos depois ou 3 anos depois. Então, a parametrização desse grupo familiar fica muito dependente da experiência do atuário, do que ele acredita ser o mais compatível com aquela massa de segurados, certo? E, consequentemente, tem muito a ver com o feeling, né? Com a experiência profissional dele. Outra suposição é quanto à entrada em aposentadoria. Você pode supor que o servidor ele se aposenta imediatamente após preencher todos os requisitos para aposentar-se, certo? Que é o que o princípio da prudência orienta nesse sentido, certo? O tempo de contribuição anterior, ou seja, o servidor ele fez concurso público, mas nós não temos a informação de quanto tempo de contribuição ele tem, né, junto ao regime geral de previdência social ou a outro regime de previdência, antes dele ser admitido nesse concurso público, neste ente federado, aonde ele vai se aposentar. Então nós temos que adotar alguma premissa para levar em consideração esse tempo de contribuição anterior que ele porventura tenha, mas cuja informação nós não temos. Ingresso de novos segurados é uma outra premissa, né? Então o atuário, via de regra, ele pode fazer uma avaliação atuarial com uma premissa de grupo fechado, ou seja, supõe-se que não haverá novos concursos, então ele vai definir as alíquotas de contribuição necessárias para o equilíbrio do plano previdenciário, levando em consideração apenas os atuais segurados, ativos, aposentados e pensionistas, e respectivos dependentes. Mas ele também pode adotar a hipótese de grupo aberto, né? E aí ele tem que definir que parâmetros ele vai utilizar nessa premissa, né? Por exemplo, ele pode dizer o seguinte, que sempre que um servidor se aposentar, ele vai ser substituído por outro servidor que seria um clone dele. Clone em que sentido? Esse novo servidor vai ser admitido com a mesma idade em que o servidor que está aposentando também foi admitido, e no mesmo cargo e com a remuneração de início de carreira, certo? E também existe a premissa de desligamento e exoneração, certo? Que por mais que exista estabilidade no serviço público, mas existem sim casos de exoneração, desligamento, certo? Seja por iniciativa do próprio poder público, seja por iniciativa do próprio servidor, que optou por seguir uma carreira na ativa privada, ou acabou passando em outro concurso que ele achava mais interessante, por qualquer motivo que o seja. Quanto às hipóteses econômico-financeiras, nós temos a primeira, que é a inflação. Lembrando que a inflação é um fenômeno monetário que implica na elevação dos preços dos produtos e, consequentemente, na perda do poder de compra da moeda. Mas, via de regra, por prudência, os atuários acabam adotando que tanto as remunerações quanto os benefícios concedidos, eles vão ser reajustados pela inflação, de modo a preservar o seu poder de compra, ok? Isso é uma premissa que é bastante utilizada. Outra premissa é a de crescimento real do valor das remunerações, ou seja, em que taxa as remunerações dos servidores públicos vão crescer acima da inflação. Você também tem a mesma premissa, né, para o caso do valor dos benefícios concedidos e a conceder, seja aposentadoria ou sejam pensões. Aqui abre-se uma ressalva que existem benefícios que a regra de reajuste não é pela inflação, mas sim por paridade com a remuneração dos servidores que estão em atividade. Ou seja, sempre que o servidor da ativa receber um reajuste, o servidor aposentado, que se aposentou naquele mesmo cargo, né, e que tem direito à regra da paridade, ele vai receber o mesmo reajuste, na mesma intensidade, na mesma data. Outro exemplo de premissa é aquela que trata do crescimento real do valor de teto de benefício do regime geral de previdência social.
Por que que ele é importante? Primeiro, porque esse valor ele meio que limita a questão da compensação previdenciária a receber, que o regime próprio tem direito junto ao regime geral de previdência social, e no caso daqueles regimes próprios que instituíram regime de previdência complementar, isso é importante também, porque todos os novos servidores que adentrarem no serviço público após a instituição do regime de previdência complementar naquele ente federado, eles só vão contribuir e receber benefícios até o teto, até o valor de teto do regime geral de previdência social. Portanto, se eles quiserem se aposentar com um valor maior, eles vão ter que o quê? Contribuir para um sistema de previdência complementar. E por fim, a taxa de juros, que nós podemos enfatizar que é a variável mais importante, no sentido de que qualquer pequena alteração nela tem um impacto significativo, profundo, do resultado atuarial do regime próprio de previdência, e, portanto, ela deveria ser tratada com muito mais cuidado, zelo e responsabilidade do que vem sendo tratado ultimamente. Ora, por quê? Porque uma redução na taxa de juros vai implicar negativamente no resultado atual do regime próprio, certo? E, por outro lado, uma elevação da taxa de juros vai ter um resultado positivo sobre o resultado atuarial do regime próprio, certo? Importante enfatizar que prudência é diferente de pessimismo, certo? Ou seja, o princípio da prudência não nos ordena a adotar premissas pessimistas, não. Ele nos orienta a adotarmos premissas que sejam razoáveis e que nos deem alguma margem de segurança, certo? Então, por exemplo, se eu não acredito que uma taxa de juros de 6% ao ano é razoável, então eu posso trabalhar com uma taxa de 5,85%, 5,5% ao ano, por exemplo. Pessimismo seria adotar uma taxa de 4,5% ao ano, por exemplo, certo? Então, prudência é diferente de pessimismo. E o princípio da prudência, que ele meio que orienta o atuário na adoção das suas premissas, ele também é conhecido como princípio do conservadorismo, certo? E ele busca principalmente o quê? Fazer com que o atuário adote premissas que subestimem as receitas do regime próprio e superestimem as despesas dele. Mas tanto essa subestimação de receitas quanto essa superestimação de despesas não pode fugir de certa razoabilidade, sob pena de inviabilizar, inclusive, o financiamento do regime próprio de previdência por implicar em alíquotas de financiamento, né, estratosféricas que deveriam, né, recair sobre o Tesouro Municipal e, consequentemente, prejudicando a oferta de demais serviços públicos que são essenciais para aquela população. Quanto aos impactos das premissas, como a gente já enfatizou aqui um pouco mais atrás, a gente vai apresentar aqui um breve resumo. Então, primeiro, a premissa da taxa de juros. Quanto menor a premissa, maior o déficit atuarial, certo? Quanto às taxas de mortalidade, ou seja, quanto menor a mortalidade, maior o déficit atuarial. Por quê? Porque se eu substituo uma premissa por outra de mortalidade, aonde eu estou supondo que aquela população de servidores vai viver mais, então, consequentemente, eles vão receber benefícios por mais tempo e, consequentemente, o déficit atuarial vai ser maior. A premissa taxa de crescimento das remunerações, igualmente, né? Quanto menor essa taxa, menor o déficit atuarial. Por quê? Porque se as remunerações crescem de forma muito abrupta no final do período laborativo do servidor, do seu período contributivo, ele vai receber benefícios maiores, certo? Bem maiores do que aqueles sobre os quais ele contribuiu. Então, consequentemente, o déficit atuarial vai ser maior. Então, quanto maior a taxa de crescimento das remunerações, maior o déficit atuarial. Se a taxa de crescimento das remunerações é menor, menor o déficit atuarial. Com relação à idade da aposentadoria, é inversamente proporcional.
quanto menor a idade de aposentadoria dos servidores, maior o déficit atuarial. Logo, né, quanto maior essa idade de aposentadoria, menor o déficit atuarial. E a idade de aposentadoria também é outra variável que tem um impacto muito significativo sobre o resultado atuarial. Então, quando você aumenta 1 ano ou 2 anos na idade mínima de aposentadoria, você vai ter um impacto atuarial bem significativo. Com relação à idade do cônjuge, né? Quanto menor a premissa de idade do cônjuge, maior o déficit atuarial. Por quê? Simples. Se imagine que em todos os cenários em que esse titular venha a falecer, né, o cônjuge, sendo mais novo ou bem mais novo, ele vai receber um benefício de pensão por muito mais tempo. Consequentemente, que se eu adoto premissa de idade de cônjuge muito menores que a idade do titular, eu vou estar o quê? Aumentando, talvez de forma indevida, o déficit atuarial da minha avaliação, certo? Por outro lado, se eu coloco a idade do cônjuge muito acima da idade do titular, eu vou estar o quê? Posso estar subestimando o meu déficit atuarial e, consequentemente, indo contra o princípio da prudência. A hipótese de novos segurados, a premissa, no caso, se eu adoto uma premissa de novos segurados, eu tenho uma redução do déficit atuarial. Certo? Se eu não adoto uma premissa de novos segurados, eu tendo a ter um aumento do déficit atuarial. Certo? Bom enfatizar que essas relações, né, de quanto maior a taxa de juros, menor o déficit atuarial, quanto maior as taxas de sobrevivência, maior o déficit atuarial, a gente está falando aqui em tendência, certo? Podem eventualmente ocorrer algumas exceções à regra, mas a regra é essa que a gente está enfatizando nesta aula. Bem, com relação ao tempo de contribuição, igualmente, quanto menor o tempo de contribuição, maior o déficit atuarial, por 2 razões. A primeira é que o servidor vai verter menos contribuições para o regime próprio e vai receber um benefício de aposentadoria por mais tempo. Então, é por isso que as aposentadorias dos professores, elas são mais caras de se financiar do que as aposentadorias dos demais servidores, que não têm direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque o professor, ao se aposentar 5 anos mais cedo, ele também acaba recebendo benefício por 5 anos a mais. Consequentemente, a mesma regra se aplica para a duração dos benefícios, ou seja, quanto maior a minha expectativa de pagamento de benefícios, maior também o déficit atuarial. Então, se eu consigo adotar uma premissa que reduza esse tempo esperado de pagamento de benefícios, consequentemente, reduz meu déficit atuarial. E aqui um ponto importante que vocês precisam ter em mente, em função de tudo que nós falamos até aqui, é que o estudo aprofundado das premissas atuariais ao longo do tempo é que tem embasado de forma científica, de forma razoável e de forma responsável as reformas da previdência pública e privada, né, de fundos de pensão, por exemplo, ao redor do mundo inteiro. Porque você conhece, né, quais são as variáveis que mais têm influência no equilíbrio financeiro desses sistemas previdenciários. Então, se você conhece qual é o impacto que alterações nas premissas causam no resultado atuarial de um plano de previdência, você vai saber que alterações legislativas, por exemplo, você precisa fazer no seu regime próprio de previdência para torná-lo mais saudável do ponto de vista econômico, financeiro e atuarial. E, dessa forma, através da reforma da Previdência, atingir o tão sonhado e esperado equilíbrio fiscal dos entes federados, que é de suma importância porque um ente federado com equilíbrio fiscal ele é capaz de ofertar serviços em quantidade suficiente e necessária para atender os anseios da população, principalmente aquela mais carente, que não tem acesso a muitos serviços privados. Como considerações finais, gostaria de enfatizar aqui a questão do processo de tentativa e erro, no sentido de que os atuários deveriam ter mais liberdade na adoção de premissas, certo? Porque esse processo de tentativa e erro feito simultaneamente por milhares de atuários ao redor do país possibilitaria o quê? Uma melhor seleção, né, das melhores premissas,
né? E, consequentemente, aquelas premissas ruins seriam, ao longo do tempo, através de um processo muito natural, descartadas. E aí você também dá margem a maior criatividade, inclusive na hora de reformar a previdência dos municípios. E você não fica preso, apegado a fórmulas engessadas, certo? Então, relativo a esse processo de tentativa e erro, que é muito natural e está presente em todas as dimensões da nossa vida, mas vamos exemplificar aqui com relação ao método científico, né? O método científico, que é o típico das ciências experimentais, como a física, por exemplo, a biologia é outro, a medicina também, ele supõe o processo de tentativa e erro, por meio do qual as hipóteses são testadas e aperfeiçoadas. E aquelas melhores hipóteses, as melhores premissas, sobrevivem ao processo e vão ser o quê? As vencedoras, e vão se estabilizar e acabar sendo adotadas por outros regimes próprios ao longo do país. E por fim, para encerrar a nossa aula, a gente gostaria de enfatizar mais uma vez que o risco de uma decisão errada é preferível ao terror da indecisão. Muito obrigado pela sua presença e esperamos vocês numa próxima aula.